Programa Conexão falando sobre dor crônica com a fisioterapeuta e osteopata Ellen Lopes Sais aqui no programa Conexão. Ellen, a gente falou um pouco da questão da fibromialgia, a hérnia de disco e tal, e essa questão da coluna me parece que é algo assim que marca muito as pessoas, né? É muito comum, porque a gente percebe aí como a coluna das pessoas acaba sendo judiada ao longo dos anos. E aí eu te pergunto, é possível fortalecer? Há necessidade de fortalecer a coluna? Como é que é isso? É assim, né, Marcos? Tudo envelhece, né? A gente não apresenta só rugas. Tudo Infelizmente. Internamente também vai envelhecendo, a coluna também passa por esse processo. E existe uma cultura de fortalecimento da coluna. Então, eu tenho uma dor lombar, eu preciso fortalecer o abdômen, alongar para vertebral, lombar. E assim, há tempos na Europa esse conceito já caiu. Tá? Então, assim, a musculatura profunda, que é quem protege a nossa coluna, ela já é excessivamente curta, excessivamente forte, excessivamente rígida. O tratamento de uma coluna lombar, para te dizer honestamente, dentro da osteopatia, ele é um tratamento indireto. Claro, se houver uma disfunção ali, a gente pode atuar. Mas como que funciona? Normalmente, o que gera o deslocamento do disco, no caso da hérnia de disco, é o excesso de mobilidade naquele segmento, naquela região. Esse excesso de mobilidade é causado pela falta de mobilidade, principalmente da região pélvica. Né? A pelve naturalmente já tem pouco movimento. Isso associado a uma disfunção osteopática que fixa ainda o micromovimento da pelve, gera muito movimento na lombar, certo? Então, assim, como a torácica, a falta de mobilidade na torácica, uma disfunção torácica pode gerar um excesso de mobilidade na região cervical. Por isso, tão incomum a gente encontrar hérnias de disco na região torácica, né? É muito mais comum na cervical, que corresponde ao pescoço, e na coluna lombar, certo? Então, assim, não adianta, a musculatura profunda da coluna, ela é totalmente diferente dessa musculatura superficial. A da coluna é uma musculatura mais estática, a maneira de se fortalecer, de se equilibrar é totalmente diferente desse fortalecimento que a gente tem dentro das academias. É porque a gente tem um pensamento assim, vou alongar, vou... Pensando... O alongamento, sim, ele é excelente. Mas isso não quer dizer que eu estou fortalecendo a minha coluna. Por exemplo, vamos então citar a musculação. Tá. O que eu recomendo para os meus pacientes é evitar a todo custo o sedentarismo. Esse sim dificulta muito o meu trabalho. Então, principalmente quando o nosso paciente tem acesso a um personal e tudo mais, a gente orienta que vá para as academias. Né? O que a gente desorienta é o sedentarismo. Só que assim, o trabalho do personal vai ser todo aquele ganho de massa muscular e tudo mais. Ele vai melhorar a capa do indivíduo, vamos dizer assim. Claro que ele interfere em metabolismo, mas não é isso que está em questão agora. O fisioterapeuta, o osteopata, vai trabalhar as microlesões. Não é essa fisiologia, essa biomecânica grande vista pelos olhos. A gente vai trabalhar cada articulação da coluna, nós vamos devolver mobilidade para umas regiões, gerando uma mobilidade natural, normal, na região lombar. Tem um aparelho que uma hora eu quero trazer para vocês aqui para mostrar, que é o Stabilizer, e ele faz o fortalecimento, entre aspas, né? Seria uma estabilização mesmo da coluna lombar, da coluna cervical. Para você ter uma ideia, quando se pensa em fortalecer a coluna, vamos fazer uma abdominal, o que a gente pede para o paciente dentro da reabilitação da lombar são movimentos de assoalho pélvico, como se fosse um movimento para evacuar. Isso estabiliza a coluna lombar, não um grande movimento de exercício abdominal. Esse vai atuar na musculatura mais superficial, tá? Nós osteopatas, nós atuamos na musculatura profunda. Então, o que é muito interessante, casar o trabalho tanto do osteopata como do educador físico, né? Eu acho porque essas musculaturas profundas e superficiais, elas não são antagônicas, e sim complementares. Então, quando o indivíduo trabalha bem com o personal, eu consigo muito mais resultados com ele dentro do consultório. E o contrário também é válido. A gente já tem parcerias com vários personagens na cidade, né? Ou seja, acaba acontecendo essas parcerias por termos os mesmos pacientes. Então, a gente observa a facilidade
E o objetivo final, que é a qualidade, é o melhor para o paciente. E quando o paciente vai e não está sedentário, é bem mais fácil mesmo, conforme você falou, porque realmente sedentário é complicadíssimo, não tem mobilidade nenhuma muitas Exatamente. vezes. Né? E no trabalho da fisioterapia e também da osteopatia, usa muito essa questão da mobilidade, né? O indivíduo precisa ter uma... Na verdade ele precisa ter a mobilidade ideal, né? Nem tanto o excesso como nem a privação desse movimento. Uma coisa muito importante, Marcos, que a gente vê e é um erro que acontece, adolescentes que porventura têm uma hipercifose, né, que é aquele indivíduo que vai se curvando um pouco mais, a própria escoliose, que é o desvio lateral da coluna, uma hiperlordose, que é a lombar um pouco mais acentuada. Quando alguns pais percebem essas alterações posturais no adolescente, acaba levando esse adolescente para a academia. É verdade. Tá? Então eu acho que não é o ambiente ideal para o adolescente em termos de musculação. Todo ganho de força nessa fase de crescimento pode ser nocivo para essas alterações posturais. É que o indivíduo às vezes sai do sedentarismo, então ele dá um up postural, as pessoas acham que aquilo ali está melhorando a postura. Não, o trabalho postural tem que ser feito por um fisioterapeuta, RPGista, pode ser feito por um osteopata. Hoje a gente trabalha muito com a osteopatia no ganho desses adolescentes, né, da melhora da postura deles, associada às escolas de postura. E você pode sim conciliar esse adolescente dentro de um trabalho com o educador físico e ele não precisa usar ferramentas como a musculação. Graças a Deus muitos profissionais são conscientes quanto a isso e o adolescente que está ali, ele faz mais atividades relacionadas a aeróbico, alongamento e tudo mais. Mas eu já ouvi muita orientação, os pais. As pessoas falam, não, faz uma musculação, você vai abrir o peitoral e tal. Não abre nada, na verdade... a tendência é só piorar. Eles estão trabalhando musculaturas superficiais. Para ver se mais ou menos o pessoal entende. Por exemplo, quando eu vou trabalhar uma musculatura superficial, né, é uma musculatura, é um trabalho concêntrico. Então, eu aproximo a origem e a inserção do músculo. A atrofia muscular faz o quê com o músculo? Ele aumenta em volume, mas diminui em alongamento, em comprimento. Não sei se dá para o pessoal em casa entender. Né? Então, se a gente fosse pensar assim, a musculação poderia achatar mais o indivíduo. E o nosso trabalho dentro da osteopatia, do RPG, é o contrário. Nós temos o quê? Que aumentar esse espaço nas articulações, certo? Então, são trabalhos que conciliados são muito interessantes no resultado final do paciente, mas quando isolado, só um ou só outro, eu acho que os ganhos são muito poucos, né? Ficam muito restritos. Então, tá aí, dicas importantes aqui no programa Conexão de hoje, batendo um papo com a fisioterapeuta Ellen Lopes Sais. E a questão aí de postura, acho que é um assunto muito interessante, porque é muito grande o número de jovens que a gente percebe, principalmente com essa cifose, é isso? Uma hipercifose, né? Isso daí também é um indivíduo, claro, tem características tem a ver genéticas. Com crescimento também ou não? Eles crescem muito rápido num período curto de tempo, né? Então, assim, às vezes acaba que a estrutura por si só não consegue segurar. Está relacionado muito com a timidez também de muitos adolescentes, também, né? Que ele acaba se fechando muito. Ou seja, a gente costuma dizer que são 3 fatores que imprimem uma postura no indivíduo. É o fator genético, que é a herança do pai e da mãe, é o fator ocupacional, as atividades que a gente, né, faz no dia a dia, mas também o fator comportamental. O grande e maior problema que a gente vê no adolescente, porque no passado, Marcos, a gente tratava, a reeducação postural do adolescente era totalmente diferente da do adulto, né? Então a gente não encontrava alterações do adulto no adolescente, hoje a gente encontra. Por quê? Porque se mantém por muito tempo sentado. A postura por muito tempo, qualquer postura mantida por muito tempo é nociva, mas assentado é mais nociva ainda. E ele não se senta adequadamente, né? A criança, o adolescente, quando ele senta no videogame, ele senta praticamente nos ombros, né? Não senta em isquios, que seria o ideal. E vai afundando cada vez mais, né? O estresse,
né, todas essas crianças já são alvo de muitas atividades, o que os afastam de atividades físicas. Então, hoje eles estão começando a se parecer com o adulto, com as patologias do adulto cada vez mais novos. Então, isso daí vai uma dica para os pais. Não é que a gente quer que tire do computador e na sala de aula vai ficar muito tempo sentado. A questão é procurar levantar, alternar um pouco essa postura, né? Não ficar horas e horas e no computador eles se distraem. Quando você vê, estão ali há 3 horas, não levantam nem para ir ao banheiro. 3 é otimismo, hein? Né? Um pouquinho mais. Aí, portanto, muita atenção, pais, e orientem bem os seus filhos. Olha, infelizmente, nosso programa chega ao final. Quero agradecer muito a Ellen Lopes Sais, fisioterapeuta e osteopata, aqui conosco no programa Conexão de hoje, falando sobre dor crônica, falando aí sobre essa novidade, o parasimpático e como é que é? Simpático, sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso autônomo. Muito bacana o assunto aí que a gente aprendeu no começo e que vem aí realmente ajudar e muito na questão das dores crônicas, né, Ellen? E fica o convite aí para você voltar numa outra ocasião, inclusive para mostrar isso na prática pra gente. Não, ótimo, a gente pode marcar sim, vamos agendar. Fica bem mais interessante. Eu sei que você está muito corrida agora, já com essa nova fase, né, lá em Alphaville e aqui, mas enfim, tendo um espaço na sua agenda, o convite está feito. Claro, eu agradeço, vamos marcar sim. Obrigado e boa noite. Imagina.